Muito bem, estou voltando aqui para esse novo cenário, que é um cenário antigo também. Aqui nós estamos na nossa casa. Os últimos vídeos que eu fiz aqui no canal eu gravei lá no apartamento. E hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui em casa. É um estúdio mais simples, mas bora pra frente. Vamos em frente que atrás vem crente. Eu tô um pouco gripado, minha voz está um pouco fanhosa, está um pouco feia, mas eu espero que dê para mim fazer esse vídeo, para mim entregar as ideias que desencadearam na minha cabeça com tudo que está acontecendo no Brasil. E eu quero compartilhar com vocês através deste vídeo. E se você puder, já nos ajude deixando o likeão. Deixa o like aí para fortalecer esse canal, para fortalecer os vídeos, tá bom? Bom, pessoal, eu estou muito chateado. Entende? Por tudo que a gente está vendo no Brasil. Tudo que a gente está vendo no Brasil, que está acontecendo no Brasil. E eu hoje, nesse vídeo, eu vou pontuar algumas coisinhas aqui, tá? Vou colocar aqui algumas coisas à apreciação de todos vocês. Primeiramente, eu gostaria muito de que o nosso país tivesse leis justas, principalmente com relação à laicidade da nossa população. O nosso país não é, na verdade, um país laico. Não é. Ele é um país que nem eu nem posso chamar de nosso país. Ele é país de alguns. O Brasil é um Brasil de alguns e não de todos. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Mas a minha vontade era que o Brasil tivesse leis, uma constituição mais justas, com direitos assegurados a todas as pessoas desse país, e não somente para algumas, não somente para grupos e grupos de pessoas. Então, assim, é possível a gente ver os religiosos dominando o nosso país. Isso é fato. Nosso país está dominado pelos religiosos. Os religiosos no nosso país fazem o que bem quiser. Eles fazem o que bem quiser. Eles vão para as ruas com as Bíblias debaixo do braço. Eles ficam lá gritando. Eles ficam ameaçando as pessoas, invadindo a privacidade, o direito de liberdade, de decidir entre o querer e o não querer das pessoas. Isso para mim é revoltante. Isso para mim é revoltante. E eu não concordo com essa ideia maluca desses insanos, desses doidos peidados da cabeça. De colocar uma Bíblia debaixo do braço, vai para as ruas, vai para as praças e começam a gritar, começam a xingar, começam a ameaçar, baseado num livro anacrônico, um livro velho arcaico da Idade do Bronze, que nada na Bíblia se cumpre de fato na vida de qualquer ser humano, mas eles se acham os donos da razão, os donos da verdade, né, para falar o que bem quiser. E ninguém venha mexer com eles, ninguém venha tentar calá-los, né? Porque o que acontece? Eles transformam qualquer tipo de reação ao que eles estão fazendo, eles transformam qualquer reação como méritos, baseados nas histórias, nos textos da Bíblia,
e dizem que eles estão fazendo um trabalho para Deus e por isso que eles são perseguidos, enfim. Então o país era para ter leis que assegurassem os mesmos direitos para todos, não é? Se o evangélico tem direito de ir lá para a rua para falar o que bem quiser, então por que os religiosos afro não têm essa liberdade assegurada também? Por que os religiosos perseguem os de religião afro? Os religiosos cristãos, estou me referindo. Eles perseguem os de religião de matriz africana, né? Os religiosos de matriz africana, eles perseguem eles. Eles perseguem. Então era para ter leis que assegurassem o mesmo direito igual para todos. O direito de expressão, o direito de expressar a sua fé, a sua crença, a sua religião. Eu não estou aqui dizendo que os religiosos evangélicos cristãos não podem. Não estou dizendo isso. Porque o país tem uma Constituição que dá direito a eles, somente a eles. Né? Já que o nosso país é um país religioso. É um país religioso. Né? Os LGBTs, QIA+, também, eles podem ir para as ruas, fazer suas manifestações, os seus protestos, falar o que eles quiserem. Muito embora eles sofram sim as retaliações desta nação retardada pela religião, que não aceita a decisão sexual, a opção sexual de quem quer que seja. Eles querem que a nação toda venha obedecer os princípios da Bíblia. Mas os gays, as lésbicas, esse grupo, apesar de ser uma minoria no Brasil, LGBTQIA+, mesmo assim eles podem ir. Eles vão às ruas, eles fazem a passeata gay, o movimento gay no Brasil, né? Eles vão lá, eles se posicionam, eles protestam em prol dos seus direitos. Dos seus direitos, direito de liberdade, direito de viver, né? A ideia deles, a decisão deles, a opção deles. Já os religiosos cristãos, evangélicos, né? Que sejam eles os mais diferenciados, as mais diferenciadas ramas, pode ser os católicos, pode ser os cristãos pentecostais, quando eles marcam um evento, eles ficam à vontade, não tem perseguição, não tem retaliação, não tem ninguém para se posicionar contra. Quando é a marcha para Jesus, é uma multidão incontável que vão para as ruas. Quando é o Círio de Nazaré, que acontece todos os anos em Santarém, aqui no estado do Pará, milhões de pessoas afluem para cá, para o estado do Pará, para celebrar esta festividade religiosa do povo católico. E por que nós, os ateus, também não temos essa liberdade, esse direito assegurado? A gente podia ter também esse direito, essa liberdade de se expressar, de ir para as ruas e despregar tudo aquilo que os evangélicos pregam, ou então expor as suas ideias, aquilo que a gente acha, o que pensa sobre a Bíblia, sobre as religiões, sem retaliação, é claro, sem ataques, sem o tipo de confronto, sem ser confrontados. É para nós termos a polícia, né, a polícia militar, corpo de bombeiro, o SAMU, todos os profissionais da área da saúde e da segurança apoiando, assim como fazem nos eventos religiosos, tanto os eventos cristãos evangélicos como os cristãos católicos. Quando eles fazem os eventos deles, a polícia militar vai estar lá para assegurar, né, para dar a segurança, o corpo de bombeiro, né,
quem mais? O SAMU. Todos eles vão dar esse apoio, né? Então os ateus eram para ter também o seu dia de manifestação, o seu dia de expor as suas ideias, se reunir em praça pública nesse país. Que esse país aqui não é de religioso não, mas é, né? Na verdade é, mas no papel não é. É um país que é para ser de todos. E aí, como se já não bastasse, não é? A grande quantidade de templos, de igrejas, que cada dia nesse país uma nova igreja se abre. É uma nova igreja que se abre a cada dia. Então, como se já não bastasse esse número avassalador de igrejas, os caras ainda se acham no direito de ir para as ruas, para as praças, para atacar as pessoas, para invadir irresponsavelmente o direito de decisão das pessoas. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Não é? Ninguém pode falar nada. Porque eles têm o direito assegurado. Eles podem atacar os ateus, eles podem atacar os religiosos de matriz africana, eles podem atacar os católicos. Porque se não tivesse católico nesse país, se não tivesse essa diversidade de fé e crença no nosso país, se todo mundo fosse evangélico, não tinha esse movimento, não tinha esse tipo de evento, não tinha marcha para Jesus, não tinha pregadores em praças, não tinha. Por quê? Ia pregar para quem? Se todo esse país fosse uníssono de uma mesma fé, não haveria essa necessidade. Mas como é um país miscigenado, que tem uma miscelânea de crenças e fé, aí tem esses confrontos. Só que para uns os direitos são assegurados, mas para outros não. E como eu disse, já não basta ter os templos. Era para ter leis que obrigassem, que proibissem esses malucos, esses insanos, retardados, fanáticos, ir para as praças públicas, para ficar atacando as pessoas. Era para ter uma lei no nosso país para obrigar, né, para dar direito, assegurar o direito apenas nos templos. Era apenas nos templos. Assim como os de matriz africana podem também fazer seus cultos, seus eventos dentro dos seus terreiros, com toda a segurança. Porque se for assim, o nosso país não é laico, o nosso país é uma teocracia miserável, é uma teocracia de crentes, onde todo mundo quer ser crente agora, virou uma febre, todo mundo quer ser crente, tem bancada da Bíblia, inclusive até um amigo colocou aí num shortzinho, um comunicado na aba da comunidade dele, do grupo dele, ele dizendo que era para ter várias bancadas, não era para ter só a bancada da Bíblia, só para defender os evangélicos. Era para ter a bancada da Umbanda, da Quimbanda, Candomblé, era para ter a bancada dos ateus, era para ter a bancada dos espíritas, assim como tem a bancada da Bíblia, que defende os interesses do povo religioso cristão. Então, gente, eu estou manifestando aqui a minha opinião. Isso aqui é um desabafo, isso aqui é uma revolta, entenda como você quiser. Mas eu estou sendo sincero, e essa é a minha ideia. Agora, nossas crianças não podem crescer livres, porque tem a merda de uma doutrinação para criança. Para criança. Esse país é um país que está virando uma balbúrdia.
O nosso país é uma balbúrdia, uma bagunça. Outro dia, o Silas Malafaia se juntou com uma trupe dele lá, a trupe política, no Rio de Janeiro, e discursou, e gritou, e xingou, e deu nomes e tudo. Ele é um pastor. A gente não vê os padres fazendo isso. A gente não vê os padres fazendo isso. A gente não vê os pais de santo fazendo isso. A gente também não vê os ateus se pronunciando dessa maneira. Porque se fosse assim, certamente seria apedrejado. Que é um país de merda que só tem direito quem é dessa banda, desse povo. Então o nosso país é um país cadente, uma sociedade medíocre, uma sociedade emburrecida, um povo que é gado mesmo, né? E as coisas que destroem a moralidade e que destrói também a vida da nossa população, da nossa sociedade brasileira são, vou citar aqui, ó. Olha o que enquadra a sociedade brasileira: religião, política, carnaval, futebol, tá? Futebol, música. Essas coisas é que dominam a nossa sociedade brasileira. Agora tá chegando o dia em que vai a cantora Madonna, que trouxe uma parafernália absurda para colocar na praia de Copacabana, para um monte de retardado, mais de 1 milhão de retardados irem lá gritar, né, insanamente, dando moral para ela. Uma velha, uma senhora já caquética, que já não tem mais onde colocar dinheiro e que não faz nada pela sociedade brasileira, pelas crianças que vivem em periferias, pelos pobres, pelos desempregados, pelos doentes. Não existe nada que ela faça que ganhe notoriedade. Assim como também a religião, as igrejas, quanto mais eles puderem tirar dos idiotas, dos retardados, eles vão tirar para encher seus cofres, para ter seus próprios aviões, suas fazendas, suas mansões luxuosas, seus planos de saúde de primeiro mundo e etc. E o povo não vê isso não. O povo todo tempo apoiando. Os políticos se dando bem, cada vez mais, e o povo, o povão, o gado, que dá moral para essa raça ruim, vive na miséria. Então a Madonna, só para você ter uma ideia, três Boeing cargueiros para trazer toda a estrutura de palco dela. São 30 caminhões para conduzir todo o material. Um palco, um palanque absurdo, faraônico, para ela exibir o seu show de pornografia, de imoralidade, que isso é o ponto mais elevado para a nossa sociedade, que a nossa sociedade ela adora essas porcarias aí. A nossa sociedade adora porcarias. Imoralidade, religião, política, tudo que leva pro exagero, pro extremismos. Existe uma horda de ser humano retardado nessa sociedade que segue. Entende? O futebol não se fala, que enche estádios, lotam 50 mil, 60 mil pessoas para ver 22 homens correndo atrás de uma bola. Educação no nosso país é zero, é uma merda. Faculdade, não tem faculdade para todo mundo, não tem. O jovem termina o ensino médio e fica vagabundo dentro da casa dos pais porque não tem oportunidade de emprego. Não tem oportunidade de emprego. Termina os estudos, mas não serve para nada. Não serviu para nada os estudos. Então, pessoal, realmente o nosso país é um dos países mais abandonados que existe nesse planeta.
é um país jogado às traças. Só quem se dá bem nesse país são os espertalhões. E o resto que se exploda. Então eu deixei aqui esse desabafo, essa revolta, esse protesto, não sei como é que você vai classificar, mas era o que eu tinha para falar, tá bom? Então se você gostou, deixa o like, comente, compartilhe, fique à vontade, tá?